No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma lista bem diferentona. Filmes amaldiçoados na vida real. Pois é, olha só essa lista. Recentemente eu trouxe aqui pro canal o filme Cut, Cenas de Horror de 2000, um slasher delícia, classicão, né, que só quem assistiu sabe do que eu tô falando. E se você não assistiu e quer saber do que se trata o filme, vou deixar o link aqui nos cards. E neste filme nós temos a história de um filme amaldiçoado, e aí um grupo de jovens está tentando finalizar o filme amaldiçoado, e o que acontece? A maldição acaba pegando esta nova galerinha que quer finalizar o filme. E eu mencionei que algumas obras de Hollywood são ditas como amaldiçoadas mesmo, e muitas delas nem viram a luz do dia por conta dessas supostas maldições. E vocês ficaram ansiosos para eu trazer esses filmes aqui pro canal. E o momento chegou. Como vocês perceberam, este não é o cenário habitual, eu estou viajando ainda, mas a ideia é fazer um vídeo mais fluido, descontraído, um bate-papo bem gostoso com essas histórias bizarras de Hollywood. Então, se você gosta de histórias amaldiçoadas, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e pode ter certeza que bem bizarro. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo que será bem legal ter você conosco. Deixa o seu like e um comentário no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Bom, como esse é um formato mais fluido, né, vai ser meio que uma live, só que não é uma live, né, é uma live gravada. Vai ser um vídeo sem muitos cortes, como vocês viram também minha voz, eu tô um pouco gripado, então será um vídeo mais fluido. Eu tô aqui com a tela, peguei uns casos bem bizarros, vocês vão ficar assim, meu Deus do céu. Primeiro ponto, eu falei no vídeo de Cut, Cenas de Horror, que eu queria muito ter o filme físico, né, o DVD dele, mas era difícil pra caramba de encontrar. Eis que eu encontrei o filme! É esse aqui, ó. Agora eu tenho ele em DVD na minha coleção, maravilhoso. Eu encontrei enquanto eu estava viajando, pra vocês verem, né? Eu vou atrás de sebo, de loja de filmes, até quando eu tô viajando. E eu encontrei esse filme e eu fiquei muito feliz quando eu vi, comprei na hora, né? Depois eu mostro pra vocês, né, o menu, o que tem de material extra, tem umas coisas bem legais aqui. E agora vamos aos casos, né, que tem uns aqui bem legais. Vamos começar com um filme que é bem simbólico pra todo mundo, que é Sexta-feira 13, parte 3. Sim, é um dos mais queridos da franquia, porque é o primeiro filme da franquia Sexta-feira 13 que nós vemos o Jason com a máscara de hockey. Durante as filmagens, a equipe enfrentou tempestades severas que desmontavam o set o tempo inteiro, infestação de abelhas. Pois é, isso era uma coisa curiosa, porque não era a época para as abelhas estarem tão agitadas assim, né, na época que esse filme foi gravado. Mas por algum motivo as abelhas ficaram muito agitadas com a produção. Algumas pessoas acham que é por conta da luz, porque a luz antigamente era muito forte, né, é ainda até hoje no cinema, mas era aquela luz muito quente. Nós não tínhamos tanta tecnologia igual hoje, que tem luz fria de LED, essas coisas assim. Então era uma luz aí quente, né. E aí, por conta disso, as abelhas estavam se sentindo mais à vontade para saírem ali das toquinhas delas. Então teve vários problemas com isso, com a questão aí das abelhas. E o pessoal ficou muito preocupado. E mais do que isso, que eu achei assustador. Cobras cascavéis apareciam, assim, a rodo no set. Toda hora tinha que alguém tirar uma cobra que tá aparecendo no set. Eu ficaria preocupado, né? Eu acho que isso não é um bom sinal. E também teve problemas técnicos. Um guindaste caiu, quase ferindo a equipe toda de filmagem, porque ele caiu bem em direção aonde estava a equipe. Mas, por sorte, a equipe estava no horário do lanche, então não tinha ninguém naquela área, senão o guindaste ia matar todo mundo. Vamos entrar em uma, que essa daqui é muito, mas muito importante para Hollywood. Todo mundo, quando faz uma lista de filme amaldiçoado, vai citar esse filme aqui, porque o negócio é sinistro. Que eu estou falando de O Bebê de Rosemary, de 1968. Bom, por que esse filme é dito como amaldiçoado? O compositor Krzysztof Komeda morreu após um acidente. O produtor... Ah, mas Gabriel, as pessoas morrem, mas não teve só essa morte não, tá? Vai vendo. O produtor William Castle, maravilhoso, que eu já falei dele várias vezes aqui no canal, ele teve problemas de saúde e alucinações. A enfermeira dele relatou em alguns jornais que ele sonhava com um bebê, que ele tem um filho, que apareceu do nada na porta dele, sabe, coisas desse jeito? E ela atribui isso ao filme, né, que ele estava envolvido. É claro que, como era o último trabalho dele, um dos últimos trabalhos, ele ficou pensando muito nesse filme, então provavelmente por isso que ele teve esses pesadelos. Mas o cara teve umas alucinações bizarras aí. E o caso mais bizarro de todos é a morte de Cheryl Tate, a esposa, na época, do Roman Polanski, que estava grávida. E ela foi assassinada pela turminha ali do Charles Manson.
Isso é uma morte muito simbólica em Hollywood, todo mundo conhece esse caso, tanto que o próprio Tarantino, ele recriou a visão dele desta morte em Era Uma Vez em Hollywood, e ficou incrível, porque assim, só quem assistiu o filme sabe, ficou maravilhoso. E como Hollywood sempre gostou dessa coisa de atribuir maldições, né, nas produções, na vida real, isso e aquilo, ficou muito simbólico, né? Porque, poxa, nós estamos falando dessa coisa de pacto com o diabo, isso e aquilo, e a mulher teve uma morte dessa, que na época foi relacionada a uma seita, até descobrirem, né, que realmente foi a turminha ali do Charlie Manson, por motivos bizarros. E tem mais, viu? As curiosidades macabras não param por aí. O edifício Dakota, onde o filme foi gravado, é o mesmo local onde John Lennon foi assassinado anos depois, o que acaba aumentando ainda mais, né, todo esse clima sombrio por trás de O Bebê de Rosemary. Vamos agora para um outro clássico, que é A Profecia de 1976. Gente, olha isso aqui. Quando eu tava separando, eu falei, meu, bizarro. Primeiro que assim, o filme já começou num clima sinistro, porque o filho de Gregory Peck faleceu antes das filmagens. Então o cara já estava ali trabalhando com aquele peso, né? E é um filme que fala de um garotinho que é o anticristo. Então já tem toda essa coisa, poxa, uma infância diabólica e tal. E o cara já começou sem o filho aí no início das filmagens. Durante a produção, a equipe que estava viajando, né, para fazer as filmagens, a equipe era atingida por diversos raios e nem estava chovendo, mas era assim, tenebroso, então o pessoal ficava, eita, que essa produção tá sinistra. E pra piorar, acidentes fatais ocorreram com a equipe após as filmagens, então alguns membros da equipe morreram de formas esquisitas. Um caiu não sei de onde, o outro comeu não sei o que estava envenenado. Num desses casos da equipe técnica é o responsável pelos efeitos especiais, o John Richardson, que sofreu um acidente de carro em que sua assistente foi decapitada, semelhante a uma cena do filme. É claro que assim, né, quando a gente fala dessas maldições, dessas coincidências bizarras, são coincidências. Acidentes acontecem com todo mundo, mas a gente gosta de uma coisa mais sinistra, né? Por isso que vocês estão aqui assistindo esse vídeo. Então são coincidências que você fala, meu, olha só o que aconteceu, a assistente do cara morreu decapitada, também tinha uma cena dessa no filme, aconteceu meses após o lançamento. Ainda falando dessas tragédias bem fortes, essa aqui, gente, eu falei, meu, essa aqui eu já sabia, né? Mas quando eu trouxe ela de volta, eu falei, cara, essa daqui é forte. Eu estou falando do filme Poltergeist, de 1982, um filme que eu gosto demais. Envolve a atriz Dominique Dunn. Ela foi brutalmente assassinada meses após o lançamento do filme. Ela tinha um relacionamento com um carinha que ele era absurdamente abusivo. Eles estavam naquela coisa que termina e volta, sabe? E ele tinha muitos ciúmes dela, porque ela era uma atriz famosa, e ela já vinha de uma família famosa nos Estados Unidos, ela já era de uma família rica. E ele tinha muitos ciúmes, principalmente quando ela ficou famosa, porque ela contracenava com os galãs da época, aquela coisa toda. E ele acabou assassinando a sua namorada. E ela, assim, tipo, super jovem, sabe? Foi uma coisa muito sinistra que aconteceu. Mas, infelizmente, as mortes não pararam por aí. Do elenco principal que eu tô falando, viu? A atriz Heather O'Rourke faleceu aos 12 anos. Sim, aquela garotinha loirinha. Ela mesma. Ela faleceu devido a um choque séptico. Ela tinha ali alguns problemas de saúde que os médicos não conseguiam decifrar direito o que era, e aos 12 anos ela acabou morrendo desta forma trágica. Ela chegou a gravar outros filmes da própria franquia Poltergeist e acabou falecendo ainda muito novinha. Tirando todo esse fato que é extremamente trágico, há rumores, isso daqui é meio complicado, porque Hollywood estava em outro momento, tá? Mas acredita-se que aqueles esqueletos que nós vimos no filme, naquela cena da piscina e tal, eram esqueletos reais, viu? Muitos dizem que não, mas é que, se a gente parar pra pensar, é óbvio que a equipe de produção vai falar que não era real. Mas muitas pessoas revelaram aí para alguns insiders que eram reais sim, que era mais barato conseguir os esqueletos reais do que réplicas idênticas a esqueletos humanos. Estamos falando aqui dos anos 80, então a produção de conteúdo era diferenciada na época, tinha esse toque especial
que eram esqueletos reais. E eu busquei trazer aqui pra essa lista muitos desses clássicos, né? Porque todo mundo assistiu, vocês conhecem esses filmes. E a mesma coisa tem no filme O Exorcista, que toda a lista também que vocês pegarem, O Exorcista de 73, o classicão, vai aparecer como um filme esquisito. Esse aqui que eu peguei pra vocês tem a ver com 9 pessoas associadas à produção que morreram de forma inesperada. A mesma coisa do outro filme lá que eu citei. Acidentes bizarros, acidentes domésticos, comeu uma coisinha envenenada, a galera foi morrendo aí. Além disso, um padre era constantemente chamado durante as filmagens para abençoar o set, já que incêndios misteriosos aconteciam. Eles chegaram a perder boa parte da casa principal, que era filmado o filme, por conta de incêndios misteriosos. Mais uma coisa com raio, hein? Olha só esse detalhe. Um raio atingiu uma cruz de 400 anos no dia de estreia do filme em Roma. Coincidências bizarras, né? Mas tinha muitas dessas coisas, assim, tipo, pegou fogo. Do nada, não tinha ninguém ali, o negócio pegou fogo. Tem muitas dessas curiosidades legais sobre esse filme. Isso daqui eu adorei. Olha isso. Durante as filmagens, o cenário de O Exorcista pegou fogo uma dessas vezes, mas o que era mais interessante é que o quarto da Regan não pegava fogo de jeito algum. Ele estava protegido por uma áurea misteriosa. Será que o capiroto estava protegendo esse cenário exclusivo? Sei lá, né? Mas é esquisito isso daí. Essa curiosidade que eu trouxe tem a ver com uma mitologia por trás do cinema, mas não necessariamente é uma maldição. Mas eu achei isso daqui bem interessante. Existe um filme que só vai ser lançado em 2115. Sim, é um filme que já está programado para ser lançado nesta data. Mas que filme é esse? O nome do filme é 100 Anos. O filme que você nunca verá. Então, nós que estamos aqui nunca vamos assistir este filme. A não ser que você está assistindo este vídeo aqui muito pro futuro. Mas esta geração aqui, infelizmente, não vai conseguir assistir esse filme. Esse filme ele foi escrito e estrelado por John Malkovich e dirigido por Robert Rodrigues. Ele foi concebido como uma cápsula do tempo cinematográfica. Gravado em 2015, ele está trancado em um cofre de alta segurança na França, programado para se abrir automaticamente após 19 de novembro de 2115. A ideia é que nenhuma pessoa viva, incluindo os envolvidos no projeto, assistam esse filme. Agora, o que tem nesta produção? Não sabemos. Mas se alguém estiver aqui em 2115, coloca aqui nos comentários se você gostou pelo menos desse filme. Eu acho que uma outra maldição que as pessoas comentam muito nessas listas é envolvendo o filme O Corvo, de 1994, classicão mesmo. Todo mundo sabe da morte do protagonista do filme, né, que aconteceu durante as filmagens. Isso aqui é muito bizarro. Bom, pra quem não sabe, Brandon Lee, que era o protagonista do filme, ele foi acidentalmente baleado e morto no set de filmagens. Tem uma cena que é clássica, principalmente por conta do que aconteceu, onde o personagem começa a ser baleado. Então tem várias pessoas atirando nele. E misteriosamente, uma dessas balas, que eram para ser falsas, atingiu o corpo do ator. E ele morreu. Não teve nem chance de tentar salvar o cara. E estas imagens foram gravadas, porque estavam filmando nesta hora. Há rumores de que existe sim as gravações originais da morte do ator, mas o estúdio emitiu uma nota dizendo que ia destruir as filmagens, porque naquela época era mais fácil, né? Você queimava o rolo de filme, beleza. Mas há rumores por aí de alguns insiders, alguns blind items, que diz que não. Esta gravação existe, e se você tiver uma quantia aí exorbitante na sua conta, você consegue ter uma exibição única na casa de um grande produtor de Hollywood. Cara, como eu adoro essas fofocas, porque primeiro eu já fico pensando, quem é esse grande produtor de Hollywood que tem essas imagens? Aí depois eu penso, quanto que você tem que pagar? Gente, é muito assustador pensar que você vai assistir a cena do cara morrendo na vida real, né? Não é encenação, ele morreu mesmo. E essa coisa ainda fica bizarra, tá? Porque a morte de Brandon Lee gerou várias especulações envolvendo a máfia. Existe uma maldição dentro da família do Lee, família Lee, né? Porque o pai dele, Bruce Lee, muito famoso, morreu enquanto estava gravando também. Então tem essa coisa de que alguém da máfia está indo atrás. Porque tem alguns rumores de que a máfia Yakuza estava atrás da família Lee. Deixa eu só confirmar se era a máfia Yakuza mesmo, pra eu não estar falando besteira. Mas eu lembro que eu li um lance
de que existia uma teoria existe uma teoria de que uma máfia estava atrás da família Lee por conta de dívida, um monte de coisa aí. Mas, assim, não sabemos. Ele deu muito azar, gente. Puta que... Meu, que azar que esse cara deu, né? Ele tava ali e não esperava que isso fosse acontecer. Inclusive, coloca aqui nos comentários se você teria coragem de assistir a cena real que tirou a vida de Brandon Lee. É muito sinistro essas coisas, sabe? Porque eu acredito muito que exista, assim, uma energia nessas produções. Porque você querendo ou não, você tá depositando muita força naquilo, na hora de encenar, na hora de gravar. No caso aqui de filmes com possessão demoníaca, é uma coisa pesada. Então eu acredito sim que tem uma energia sinistra que fica rondando essas obras. Porque, gente, como é que você explica algumas coisas, né? Não tá aqui nessa lista, mas eu lembro de uma curiosidade bem interessante do filme O Chamado 2. Eu tenho ele em DVD, e alguma das curiosidades ali falava que o set de filmagens inundou, simplesmente inundou. E o curioso é que no trecho onde ele inundou, não tinha encanamento. Aí a equipe ficou, tá, o negócio inundou, e eles tentaram achar o ponto de inundação e não encontravam, mas simplesmente estragou um monte de coisa no set, e não tinha encanamento naquele trecho. Então essas coisas, eu fico assim, cara, como é possível, né? Tem tudo a ver, né? O chamado, a Samara Morgan sai do poço. Então eu acho que de tanta energia que a galera deposita no negócio pra transformar aquela ideia em realidade pro espectador, que coisas sinistras acontecem, e que talvez faça até parte da nossa força de vontade, da criatividade para aquilo acontecer. Então eu acho que sim, tem uma áurea sinistra. Se você também acredita nisso, coloca nos comentários, porque eu não quero ser o louco sozinho nesse vídeo, viu? Eu quero que vocês enlouqueçam comigo. Tem um filme que todo mundo também sempre fala sobre ele, que também é dito como amaldiçoado, mas é por conta de uma tragédia horrorosa que aconteceu, que é o filme The Twilight Zone, o filme, que foi lançado em 1983. É um filme cheio de histórias dentro, né? Como se fosse a série mesmo. Então é um filme com histórias antológicas. Inclusive, o co-diretor desse filme é o Steven Spielberg. Ele também faz parte da produção. Durante as filmagens, o ator Vic Morrow e 2 crianças morreram decapitadas em um acidente com um helicóptero. Isso aqui, inclusive, essa cena está no YouTube. Não precisa nem ser um produtor famoso para ter essa cena. Você consegue encontrar aqui no YouTube. Não destruir essas imagens, não. Tinha um helicóptero que no treinamento, né, quando eles estavam ensaiando, o helicóptero ia chegar próximo dos atores, mas tinha um ponto ali que o helicóptero não ia conseguir atravessar. Era um ponto de segurança. E aí, beleza, né, o ator tava ali no ponto dele, as crianças também, mas o helicóptero perdeu o controle e ele foi pra cima dos atores. E assim, gente, é tenebroso, dá pra ver a cabeça rolando. Pois é. E aí ficou com esse estigma, né, de filme amaldiçoado, e poxa, com razão, né, olha só a tragédia que aconteceu. E o mais bizarro é que aquelas crianças não eram para estar no set de filmagens. Existia uma lei na época que crianças não podiam gravar filmes durante a noite, era só durante o dia, e se fosse gravar à noite tinha que ter a presença do responsável, ou seja, dos pais, e também um assistente social que tinha que estar no set. Os pais da criança não estavam, e também o assistente social não tinha aparecido. Então não era para aquelas crianças estarem gravando naquela noite, eles fizeram meio que pra agilizar a produção, sabe? Meio escondido. E olha só a tragédia que aconteceu. E aí, depois eles regravaram essa cena, né? Trocaram ali as coisas que aconteceram. Mas, realmente, isso aconteceu. E o mais bizarro é que você pode assistir isso e está aqui no YouTube. Se não está no YouTube, vocês encontram... tem um filme que eu tava muito tentando lembrar o nome dele, que eu já tinha visto em algum canal falando sobre esse filme. Eu acho que foi no canal do Lucas Maia, no Refúgio Cult, que eu sou muito fã do trabalho dele. Ele fala sobre esse filme, que é Retorno para Babilônia, de 2013. É um filme bem esquisito, ele é meio uma proposta de filme mudo, sabe? Uma coisa meio artista, que retrata o auge ali da época de ouro de Hollywood. O filme ele foi lançado como um experimento, então ele é meio esquisito. Inclusive, a protagonista é a Jennifer Tilly, que faz a Tiffany na franquia Brinquedo Assassino, ela é a bonequinha lá. Então, assim, é um filme que foi lançado meio que como um experimento. Mas ele é muito estranho. Só que você assistir esse filme, ele já causa um desconforto. Olha só o que eu separei pra vocês. Ele foi gravado em 16mm,
com um filme que já tinha sido utilizado para outras produções em Hollywood. Então eles pegaram rolos de filme que já tinham sido gravados. Então esse filme ele meio que se misturou com algumas outras imagens, ficou uma coisa esquisita. E durante as gravações, a equipe relatou aparições, objetos se movendo sozinhos e distorções faciais bizarras nas filmagens. Quando o câmera estava ali filmando a produção, ele percebia que o rosto de alguns atores estava estranho, ele achava que era alguma coisa de maquiagem. Aí chamava a equipe de maquiagem, o pessoal ia lá, dava um retoque, ele ia filmar, ficava esquisito também. Na hora de editar o filme, essas imagens estranhas no rosto dos atores estavam realmente lá e foram para a versão final do filme. Então, se você está assistindo e você pausar algumas cenas, você vai ver o rosto distorcido dos atores. E aí falam que é por conta de uma maldição de Hollywood. Então, assim, os fantasmas das produções anteriores que foram usadas naquele 16mm estavam ali atrapalhando a produção. Há quem diga que, na verdade, isso aqui foi apenas um golpe de marketing, já que isso tudo foi alterado com CGI na pós-produção. Mas a equipe fala que não, que isso aí aconteceu mesmo e o filme não foi mexido, por isso que eles preferiram gravar em 16mm, para não ter essa chance de alterar com CGI as coisas. Eles queriam um filme real mesmo. Inclusive até o diretor, né, o Alex Mont, ele falou em várias entrevistas que eles não usaram CGI, ele, né, deu a cara a tapa e falou que aqueles rostos demoníacos que nós vimos no filme surgiram na pós-produção mesmo. Antes de continuar a lista, eu quero pedir para você se inscrever no canal se ainda não for um inscrito. Coloca aqui nos comentários qual produção que você achou a mais bizarra até agora, pra vocês verem como tem muita coisa amaldiçoada por aí, né? Compartilha esse vídeo com um amiguinho que também gosta de histórias reais e assustadoras. E agora eu vou entrar aqui numa vibe de filmes que eram tão amaldiçoados que nem chegaram a ser finalizados. Então a coisa aqui é sinistra, bem no estilo Hot Blooded, do filme Cut, Cenas de Horror. Vamos começar com um filme chamado The Confession. Durante as filmagens, em 1999, o diretor Dmitry Deviak sofreu um colapso nervoso. 2 atores principais morreram em acidentes distintos com poucos dias de diferença. E o produtor abandonou o projeto, dizendo que o filme não queria ser feito. Eu já tinha ouvido falar já desse caso, e o mais bizarro é que existe 40 minutos já feitos deste filme, mas ninguém ousa editar e lançar este filme oficialmente. Outro caso, esse aqui eu falei, nossa, é do filme Atuk. Ele teve vários atores escalados ao longo dos anos, então era uma produção que ela passou por vários momentos ali na produção. John Belushi foi escalado, Sam Kinison, John Kent e Chris Farley. Todos morreram e nenhum deles conseguiu filmar o filme. Olha só, cadê o ator principal? Morreu. Contrata outro, contratou. Morreu também. 1, 2, 3, 4 morreram, gente. E não conseguiram fazer esse filme. E todos eles morreram após assinar o projeto. Então assim, não é que morreu, ouvi falar, quero fazer o filme e morri. Não, eles assinaram o negócio e morreram. E este filme é conhecido como o roteiro mais mortal de Hollywood. O outro caso é Aventureiros do Bairro Proibido 2. Esse filme aqui ele foi cancelado. Após o sucesso do filme original, de 86, uma sequência chegou a entrar em pré-produção nos anos 90. Porém, diversos problemas envolvendo incêndios nos estúdios, acidentes no set e a morte de um dublê. O que aconteceu? Após esses acidentes, principalmente a morte do dublê, o seguro para esse filme ficou muito caro. Todo filme tem um seguro, tá? Quando você vai fazer uma produção do tamanho dessas produções de Hollywood, tem uma seguradora. Então, se algo acontecer, o estúdio não vai perder dinheiro, já que é a seguradora que vai assumir a bronca financeira. Isso acontece em todas as produções. Algumas seguradoras não queriam arriscar também, então o filme acabou ficando sem seguro. E aí, isso não é um bom sinal para uma produção, porque qualquer problema que aconteça vai cair nas mãos do diretor, da produção, do estúdio. Então eles que vão ter que arcar com o prejuízo. E tem boatos de que esse filme foi amaldiçoado. Tinha alguns elementos aí no filme que envolveu ocultismo. Dizem que isso aí deu uma amaldiçoada no negócio. Sei lá. Mas que é esquisito, isso pode ter certeza. E o último filme que foi gravado e tem um elenco muito famoso, e nós nunca vamos ver que esse filme foi enterrado, se chama Don't Plum. Esse filme ele foi gravado nos anos 90.
Sabe com quem, gente? Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire. Pois é, o Homem-Aranha e o Jack de Titanic estão nesse filme. O filme ele sofreu uma verdadeira guerra judicial quando os atores alegaram que foi feito como um curta e jamais deveria ser transformado em um longa. Então o que aconteceu? Os atores, incluindo aqui esse elenco de peso, eles foram contratados para um curta experimental, beleza. O negócio ficou interessante e a produção queria ir além, e aí, por debaixo dos panos, tentaram lançar esse filme como um longa-metragem. Eles filmaram algumas cenas extras, não envolvendo o DiCaprio e o Maguire, colocaram outros atores ali, né, pra dar aquela sustentação, pra ser um longa-metragem. Quando a equipe descobriu isso, eles foram pra cima do estúdio e mandaram cancelar o filme. Então ele ficou com essa coisa de um filme que foi feito com um elenco famoso, mas ninguém sabe ao certo do que se trata, ficou uma coisa meio esquisita aí em Hollywood, ficou nebuloso. E o processo judicial foi tão complicado que o juiz do caso decretou esse filme como uma maldição legal. Por isso, não legal que da hora, não, maldição legal no sentido de lei, tá? Por isso que eu incluí nessa lista. É um filme que, de certa forma, mesmo que juridicamente, ele é amaldiçoado. Pra encerrar essa lista maravilhosa, com um diretor que é chave de ouro em Hollywood, Steven Spielberg, ele tem um filme que ele simplesmente se recusa a falar sobre este filme pra sempre, assim. Então toda vez que ele vai numa entrevista, colocam como pauta não perguntar sobre este filme. Mas que filme é esse, Gabriel? Something Evil, de 1972. Bom, esse foi um dos primeiros filmes dirigidos por Steven Spielberg e ele foi feito direto para a TV. Durante a pós-produção, membros da equipe relataram aparições e pesadelos constantes, mas era uma coisa meio assim. O pessoal chegava na produção e falava assim, nossa, tive um sonho estranho essa noite. E estavam sonhando as mesmas coisas, a equipe. Olha que esquisito isso. E aí começou a ficar um clima meio sinistro. E aí esse filme, ele foi entrando no status meio de cult desconhecido. Ele foi exibido algumas vezes na televisão, vários países nem sabem da existência desse filme, né? Ele acabou se tornando uma coisa bem underground. E o próprio Spielberg nunca fala sobre esta obra. Se tornou uma coisa meio nebulosa na vida dele. Nós não sabemos se é por conta dessas maldições ou se ele tem algum problema jurídico com esse filme, porque se ele falar, sei lá, vai rolar alguma coisa, mas que ele não fala mesmo sobre esse filme. Dá pra você encontrar na internet com uma qualidade horrorosa, mas ele está por aí e, enfim, né, é uma coisa que ficou meio esquisita em Hollywood, ainda mais pelo diretor não reconhecer o trabalho, né? É uma coisa estranha. O Spielberg tem tantas obras famosas. E olha só, enquanto eu estou aqui gravando, eu lembrei de um outro caso que eu resolvi incluir de última hora pra vocês. Então eu vou buscar a informação agora, porque eu não lembro direito a data de lançamento do filme. 3 solteirões e um bebê. Quem lembra desse filme? 3 solteirões e um bebê. De 1987. Esse filme, ele fez muito sucesso na época, tipo aquela comédia meio sitcom, sabe? Por que esse filme está nessa lista? Ele tá tudo bem com o filme, tá, gente? Tá tudo tranquilo. Mas tem... Nossa, só de olhar aqui já me dá... Meu olho meio que enche de lágrima, porque essa imagem, ela me assombrou muito quando era criança. Eu morria de medo dessa cena aqui em específico, que é assim, do nada. Tem uma cena ali que os personagens estão com o bebê e não sei o quê, e enquanto os personagens estão passando por uma janela, dá pra ver uma criança, um menino ali do lado de fora da janela. E assim, não tinha como ter alguém ali. Eu morria de medo disso quando era criança, vocês não têm noção. Tanto que por muito tempo eu evitei falar sobre esse filme, porque eu ficava assim, ai meu Deus, vai aparecer o fantasma. E realmente, tá? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem mesmo uma criança atrás da janela, ali na cortina. E só de você colocar 3 solteirões e um bebê, eles já fazem um link com essa figura fantasmagórica que apareceu. Um tempo depois, uma equipe tentou investigar a fundo o que era aquela figura, né? Como que apareceu ali? Dizem que era um cartaz que colocaram, até o cartaz é bem parecido mesmo com aquela criança, mas que é um cartaz que deixaram ali atrás e ninguém viu na hora e ficou ali. Aí até tentaram comparar o cartaz com aquela figura que apareceu. Realmente, lembra. Mas, não sei, essa imagem, ela me passa uma sensação ruim, sabe? Quando você olha pra uma coisa e você se sente mal. E por mais que fosse um cartaz, eu tô até aqui com a imagem aberta na tela, tô bem incomodado, inclusive, com isso. Então, assim, por mais que, né, tenham tentado explicar que era um cartaz e tal,
Essa imagem, ela causa desconforto em mim, me assustou muito na minha infância, eu morri de medo disso. Então eu quis colocar nesse vídeo pra dar aquele up mais sobrenatural e agora com imagens que comprovam o que eu estou dizendo. Então olha na tela que sinistro isso. E é com esta imagem que eu encerro o vídeo de filmes amaldiçoados, ou pelo menos com histórias curiosas e macabras que acabaram assombrando Hollywood de certa forma. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, é mais descontraído, é mais fluido, é um bate-papo, eu acho isso muito gostoso. Eu sinto que eu tô mais próximo de vocês, se vocês gostarem eu posso avançar e trazer outros conteúdos e também trazer lives pra vocês, né? Eu acho que seria bem legal aqui pro canal. Coloca também aqui nos comentários qual dessas produções você achou a mais bizarra, né? Qual que te deixou meio assim, nossa, essa aqui foi esquisita, ou qual filme que foi cancelado, ou que nem chegou a ser gravado, que você queria assistir. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo com um amiguinho que também gosta de curiosidades bizarras. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!